Aqui nesse canal, até agora, só mencionamos os animais marinhos, mas os oceanos são repletos de outros seres vivos, como os que constituem o fitoplâncton. No vídeo de hoje, vamos entrevistar o professor Kleber Cunha Figueiredo, que é mestre e doutor em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde atualmente é professor e pesquisador. É uma grande honra ter a participação dele nesse vídeo sobre o fitoplâncton. Kleber, você é especialista em ecologia de ecossistemas e atua, dentre outros temas, com o fitoplâncton. Você pode falar um pouco sobre o que é o fitoplâncton e quais organismos fazem parte dele? Bom, eu gostaria, antes de tudo, Igor, de te agradecer pelo convite. Eu acho que o trabalho que você está fazendo nesse canal, né, por ter criado esse canal no Fundo do Mar, é muito importante, porque é um canal que tem uma qualidade na informação que você passa para as pessoas. Os vídeos eu sempre acompanho, sempre assisto, e vejo que tem muita qualidade. Você verifica a base de informação que você está passando, e a gente está precisando, a gente vive uma fase em que é preciso e muito importante a questão da divulgação científica. Você está fazendo isso muito bem feito, e então eu tenho também que te agradecer pelo convite de dar essa entrevista no Fundo do Mar e esclarecer um pouquinho a respeito do que é essa comunidade que eu trabalho, o tipo de trabalho que eu faço também, né? A comunidade fitoplanctônica. Então, antes de tudo, eu te agradeço. Bom, e a primeira pergunta que você está me fazendo é a respeito da ecologia de ecossistemas, né, que é a minha área de atuação, e o conceito do fitoplâncton, o que é o fitoplâncton, quais são os organismos que fazem parte dessa comunidade. Isso acaba me apresentando um pouco, é uma pergunta que eu vou responder que vai falar um pouco da resposta em relação a essa questão científica, essa questão da parte biológica da coisa, mas acaba me apresentando também, né? Porque eu trabalho com fitoplâncton há cerca de 26 anos, né? Que eu trabalho com algas e fitoplâncton, e atualmente até saí um pouco somente da comunidade fitoplanctônica, tenho trabalhado também com organismos terrestres. Mas o que seria essa comunidade, então? O fitoplâncton ele é uma comunidade composta essencialmente de micro-organismos de fotossíntese oxigênicas que pertencem ao grupo das algas e ao grupo das cianobactérias. Então, algas e cianobactérias são as comunidades que vão compor essa comunidade maior denominada fitoplâncton. E eu tive interesse em estudar essa comunidade já no início da minha graduação. O primeiro contato que eu tive com as algas e cianobactérias do fitoplâncton foi lá no primeiro período da minha graduação em Ciências Biológicas pelo FMG, e eu achei bastante interessante. Foi um choque sair do ensino médio de escola pública, sem muito acesso a laboratório, e ir para uma instituição como a FMG, em que a gente tinha um acesso bastante individualizado de microscópio, e poderia visualizar, então, esses organismos. O que eu achei bastante interessante no fitoplâncton é que, com um tempo relativamente curto de observação, sentado ao microscópio, eu conseguia visualizar toda a estrutura de uma comunidade complexa. Conseguia ver muitas espécies diferentes, numa única gota d'água. Às vezes a gente tem mais de 100 espécies e milhares de indivíduos. Então, isso era uma questão que eu achava bastante interessante em relação ao fitoplâncton. Era relativamente menos trabalhoso procurar os organismos, embora fosse trabalhosa a identificação. Porque a gente fazia essa identificação no microscópio, o organismo é muito pequeno e existe uma série de detalhes para a gente conseguir identificar o que a gente está observando, mas é uma comunidade que chamava muita atenção em relação a isso. Então, eu acabei tendo um interesse muito grande por essa comunidade. Eu cheguei a trabalhar com outros grupos de organismos na graduação, mas acabou que, ainda nessa fase, eu ingressei para fazer um estágio voltado para a limnologia, né, que é o estudo da ecologia de ecossistemas de água doce, e esse estudo de limnologia era voltado para fitoplâncton, né, para a comunidade de algas e cianobactérias dos sistemas de água doce. E isso eu comecei lá em 1994 e até hoje continuo nessa mesma linha, né? Considerei um grupo muito interessante de ser estudado. Então, existem vantagens em trabalhar com esse grupo de organismos, e além dessa questão de ser fácil visualizar um número grande de espécies, de indivíduos, é uma comunidade que tem uma função ecológica muito, muito importante. O fitoplâncton ele é composto de organismos que realizam fotossíntese oxigênica, assim como as plantas, liberam oxigênio para a atmosfera. E isso vai determinar o funcionamento do planeta do modo que a gente conhece. Então, é um grupo basal nesse sentido, é a base da cadeia alimentar,
E por essa diversidade grande que o grupo apresenta, com tantas espécies, vão paralelamente existir vários pontos interessantes na ecologia do fitoplâncton. Por isso é um grupo bastante interessante. Muita gente sabe da importância das árvores para a produção de oxigênio, mas não sabe e se surpreende ao saber que a maior parte do oxigênio presente na atmosfera vem dos oceanos e não das florestas. Como o oxigênio é produzido nos oceanos e vai para a atmosfera depois? É verdade, Ivo. A maior parte do oxigênio que a gente tem na atmosfera ele vem mesmo da fotossíntese realizada pelo fitoplâncton. É uma estimativa, né? Existe uma estimativa, o número não é tão preciso assim, mas acredita-se que de 50% a 85% do oxigênio da atmosfera ele vem de origem, tem origem na comunidade fitoplânctônica, principalmente marinha. Então, no ambiente marinho, a gente tem um grupo de cianobactérias que, só em relação a esse grupo, esse gênero de cianobactéria, é estimado que 20% do oxigênio da atmosfera é relacionado a esse gênero, né? E mais as outras espécies todas, tanto de cianobactéria quanto de algas, geraria o restante aí desses 50% a 85% do oxigênio ligado ao fitoplâncton. Então, acaba que é uma quantidade muito grande e a vida, do modo que a gente conhece, né, atualmente, ela é totalmente dependente dessa produção de oxigênio, dessa fotossíntese oxigênica realizada pelo fitoplâncton. É exatamente isso mesmo. Tá? E é interessante que algumas espécies, embora a gente tenha necessidade de luz para poder fazer essa produção fotossintética, né, fazer com que a fotossíntese ocorra, algumas espécies conseguem crescer em profundidades bastante grandes, a cerca de 200 metros de profundidade no oceano. E essas espécies também acabam sendo relacionadas, mesmo com uma disponibilidade de luz diferente do que a gente tem na superfície para as florestas, essas espécies conseguem ainda captar essa luz, realizar a fotossíntese e liberar oxigênio, que acaba saindo também do ambiente marinho para a atmosfera. Existe uma grande confusão na classificação das algas, que ora são incluídas no reino das plantas, ora no reino dos protistas e até em outro reino à parte. Você pode falar um pouco sobre essa classificação e qual o significado das algas constituírem um grupo polifilético? É verdade, Ivo. É um pouco confuso mesmo a questão da taxonomia das algas e das cianobactérias. No passado, os dois grupos de organismos eram estudados juntos. Mais recentemente, houve uma separação do termo, então, recomendado que a gente separe bem os termos, que cianobactéria seja usado só para organismo de fotossíntese oxigênica procariótico, e algas não entrariam, então, as cianobactérias não seriam algas, porque para ser alga é necessário que seja eucariótico. As algas também tiveram origem a partir de vários grupos de organismos diferentes, né? Então, as algas tiveram a formação dos seus cloroplastos a partir da ingestão de cianobactérias ou de outras algas e gerou grupos muito distintos dentro desse pacote muito artificial denominado algas, né? A gente vai ter, então, entre o que a gente chama de alga, os organismos mais relacionados às plantas, sendo transferidos para o reino planta. Então, nesse reino vão estar os filos de alga, glaucófita, rodófita, clorófita e carófita, né? Sendo que as plantas tiveram origem a partir das carófitas. E o restante das algas permanece naquele antigo reino protista, né? O reino protista, dependendo do sistema que está sendo utilizado aí na taxonomia, então ainda é utilizado o reino protista, dependendo do sistema, e as algas estariam nesse reino, mas dependendo do sistema, sistemas mais atuais já tem esse reino desmembrado em outros reinos, e as algas estariam distribuídas nesses outros agrupamentos, né? Isso que a gente acaba tendo. Então, acaba que é comum, né, sendo comum assim, a gente ter renomeação, troca de um grupo, de um outro grupo maior para um terceiro. Isso é muito comum acontecer entre esses organismos e se deve principalmente a essa origem polifilética mesmo e esse agrupamento artificial que a gente denomina alga. Algumas algas são responsáveis por um fenômeno bastante curioso, que é a maré vermelha. O que é esse fenômeno e por que ele ocorre? Bom, Igor, a maré vermelha ela é um fenômeno interessante, importante e com efeitos que exigem da gente uma certa preocupação. O que acontece é que toda vez que a gente tem um desequilíbrio ambiental no ambiente aquático, é comum que uma das respostas que aconteça a esse desequilíbrio ambiental seja o crescimento exagerado
de uma ou poucas espécies. Elas começam a se sobrepor sobre outras e a água até muda de cor. É muito comum a gente ver isso também em ambiente de água doce, aquele crescimento exagerado que a cor da água se torna de outra cor, fica de outra cor, né? A maré vermelha é um desses tipos de eventos, e esses eventos a gente dá o nome de floração. Então, a maré vermelha é uma floração de dinoflagelados, as dinófitas, né? Então, tem um crescimento exagerado dos dinoflagelados, eles têm uma pigmentação avermelhada, e a cor da água, então, fica também avermelhada em consequência desse crescimento. O maior problema das marés vermelhas, então a gente tem essas florações na água doce e no ambiente de água salgada. No caso do ambiente de água salgada, o mais importante é a maré vermelha realmente. A importância, o problema associado a esse crescimento exagerado, não está só relacionado à falta de oxigênio que pode resultar da degradação desses organismos quando eles morrem, alguma coisa do tipo. Está associado também à produção de neurotoxinas muito potentes. Então, esses organismos da maré vermelha costumam produzir um tipo de neurotoxina que tem efeitos graves em várias espécies de animais, inclusive no ser humano. Então, em locais onde tem ocorrência de maré vermelha, o ideal é evitar o contato diretamente com a água e também evitar ingerir alimento que foi obtido nessa região em que está ocorrendo a maré vermelha. Tá? Em relação às principais causas da maré vermelha, elas parecem estar associadas, o que a gente percebe na literatura, é que elas parecem estar associadas a alguns tipos de mudanças no ambiente, como diminuição da salinidade, por algum motivo, excesso de chuva, alguma coisa do tipo gera diminuição da salinidade, isso favorece a maré vermelha, o aumento nas concentrações de nutrientes, né, que geralmente está associado a ações humanas, e também temperaturas elevadas. O aumento da temperatura, essa previsão de aumento da temperatura pelas mudanças climáticas também estaria associado a maior frequência e intensidade das marés vermelhas. Um aspecto que eu queria destacar também que é importante é em relação a essas florações. Embora a floração que acaba sendo a mais famosa, que é mais falada, seja a maré vermelha, né, que é a floração de uma alga, portanto eucariótica, um dinoflagelado, as florações no ambiente de água doce, elas são bastante problemáticas. No ambiente de água doce existem florações de cianobactérias que também são tóxicas, né? Então, a gente tem ambientes como reservatórios de grandes cidades, lagoas de grandes cidades, que estão expostos à chegada de esgoto e que nesses locais caem material, nutrientes, que favorecem o crescimento exagerado de algas ou cianobactérias, geralmente favorecendo mais as cianobactérias mesmo. E dessa floração, desse crescimento exagerado das cianobactérias, muitas vezes está associada à produção de toxinas. Ou são geradas neurotoxinas, né, similares àquelas que são produzidas, que são as mesmas, na verdade, que são produzidas também na maré vermelha, exatamente o mesmo tipo de substância. São geradas ainda hepatotoxinas também e mais alguns outros tipos de toxinas. Mas os dois grupos mais problemáticos são as neurotoxinas e as hepatotoxinas. E que são associados a eventos importantes de intoxicação humana. O maior evento mundial de intoxicação por cianobactéria aconteceu aqui no Brasil, em Caruaru, e causou a morte de dezenas de pessoas, né, em consequência de contaminação da água numa clínica de hemodiálise. Então, é muito importante chamar a atenção que, além da maré vermelha, existem florações nos sistemas de água doce que, quando ocorrem, podem expor muito mais uma parcela grande da população, porque seria uma contaminação não apenas de fonte de alimento, mas também fonte de água potável, diferentemente do que acontece na água salgada, que geralmente a intoxicação se dá pela ingestão de alimento contaminado, né? A água do mar é mais fonte de alimento mesmo, mas não de água potável, né? Então, as florações de cianobactéria na água doce merecem atenção especial também, são foco de vários estudos também. Kleber, nesse vídeo falamos muito sobre o fitoplâncton presente nos oceanos, mas ele também está presente em ambientes de água doce, que são o foco das suas pesquisas. O que você estuda sobre esses organismos? Então, Igor, eu tenho uma formação mesmo nessa área da ecologia, mas a partir do momento que eu me tornei professor e pesquisador no UFMG, eu diversifiquei muito a minha área de atuação. Eu trabalho mais com a ecologia, mas eu acabo também realizando trabalhos com algas que não são tão ligados à ecologia. Nesse aspecto voltado para a ecologia, o foco principal do meu trabalho são as algas fitoplanctônicas ou as perifíticas, essas algas que crescem
mais fixas em algum substrato, então não ficam livres ao sabor das ondas, como o fitoplâncton fica. Eu trabalho com ambas comunidades, né, tanto a perifítica quanto a fitoplânctônica, para avaliar efeitos de degradação do meio ambiente em relação à estrutura e funcionamento do ecossistema. Tá? Então, muitas vezes, essas comunidades são alteradas e a gente consegue gerar uma série de informações a partir do fitoplâncton ou do perifíton, que serve para ser aplicada para outros grupos de organismos e descrever a degradação ambiental de um modo geral, o que está acontecendo naquele ambiente. Além disso, além dessas comunidades mais aquáticas, de algas e cianobactérias mais aquáticas, eu tenho trabalhado também com comunidades terrestres, né, de algas e cianobactérias que ocorrem em superfícies rochosas, e com o objetivo de mostrar a importância ecológica que esses organismos têm nesses ambientes, né, que esses organismos crescendo na forma desse biofilme, a gente dá o nome de um biofilme terrestre, eles têm um papel ecológico muito importante que, comparado ao papel que eles exercem no ambiente aquático, o papel no ambiente terrestre é muito negligenciado, a gente conhece muito menos, tem muito menos informação. Então, tem feito estudos nessa linha também. Mais recentemente, eu tenho feito alguns estudos voltados para a utilização de algas e cianobactérias no tratamento de esgoto, acelerando, facilitando o processo de tratamento de esgotos, então tem saído uns trabalhos interessantes nessa linha também. Então, é possível, além da ecologia tradicional, de entender o funcionamento da espécie no ambiente, também fazer algum tipo de uso daquilo que a espécie apresenta como função, o aspecto fisiológico que ela apresenta, fazer um tipo de uso disso para aplicação humana. Uma delas é o tratamento de esgoto. Uma outra pesquisa também mais recente que eu tenho feito ligada a essa questão de utilização de algas para a produção de nanopartículas metálicas a partir da utilização de algas e cianobactérias, né? Sempre destacando que é alga e cianobactéria. E essas nanopartículas têm um potencial de aplicação extremamente elevado, muito grande mesmo. Então, é uma pesquisa bem mais recente, acabou de sair um trabalho agora, é o primeiro nessa linha, mas que eu estou cada vez mais interessado em focar um pouco mais disso e tentar trabalhar paralelamente com a ecologia, com o entendimento do comportamento da espécie no ambiente, mas também com a aplicabilidade que ela possa ter para minimizar outros tipos de problemas, né? Então, eu agradeço novamente o convite e espero que todos gostem do conteúdo. Eu agradeço imensamente ao Kleber pela atenção e disposição para responder as perguntas e a você por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo e quer continuar acompanhando os próximos, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você será avisado quando sair um vídeo novo. Te espero nos próximos vídeos, hein? Até lá!